ver se eu consigo terminar esse vídeo aqui. É simples, pô. Aonde São Pedro foi martirizado? Em Roma. Aonde São Pedro foi pregado de ponta cabeça? Em Roma. Aonde São Paulo está? Em Roma. Porque o livro de Atos dos Apóstolos termina quando São Paulo chega em Roma. Atos dos Apóstolos 22, 22. Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui um negócio muito interessante. Ó. (23, 11), ó. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse: coragem, dê testemunho de mim em Jerusalém, e assim importa que também dei em Roma. Romanos 8, São Paulo vai falar que será proclamado mundialmente a fé lá em Roma, que é a Babilônia, onde está São Pedro, que diz a igreja escolhida. Não é a igreja ali onde estava Santo Inácio de Antioquia, porque ali, Santo Inácio de Antioquia sucedeu no lugar de São Pedro. São Pedro não morreu ali, morreu em Roma. E o seu primeiro sucessor foi São Lino. Olha só, vamos continuar, né? Tentar terminar aqui. Inclusive tem um artigo aqui, deixa eu ver se eu acho. Peraí, esse daqui, deixa eu ver. Aqui. Ó, o Lucas Mosoli vai pegando um artigo de vários protestantes, de vários sites, vai fazendo aquela montagem, aquele quebra-cabeça para tentar plausivelmente mostrar que está correta a sua visão. Não, cara. Você tem que catar fontes, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, mostra as cartas. Mas você mostra a carta, mas Santo Inácio de Antioquia está dizendo que a igreja que precisa da caridade é aquela que está em Roma. Porque aquela igreja é mais importante, porque aquela igreja é a escolhida, porque aquela igreja tem aquele que vai ligar e desligar, aquele que foi dado a chave de pastorear a igreja, que está ali em Roma, onde ficou 25 anos. E São Lino se converteu com a pregação de São Pedro, cara. É só. Olha só, o primeiro sucessor de São Pedro, ó. A igreja de Roma é a comunidade que preside na caridade, ó. Aqui eu estou citando Santo Inácio de Antioquia, certo? Ó. Termo usado por Santo Inácio de Antioquia em sua famosa carta aos Romanos, ano 107. O que é quem preside nessa igreja? Quem é o pastor universal dessa igreja? Mas Santo Inácio de Antioquia não está se referindo a Pedro. Isso para nós não importa, meu irmão. Aqui para nós que importa quem está ali. Quem deu uma vida por essa igreja? Quem derramou seu sangue? São Pedro, São Paulo, para reconhecer a primazia daquela igreja. Ela foi fundada e guiada pelos apóstolos Pedro e Paulo. E teve São Lino como seu segundo bispo. Pedro é primeiro, porque a primazia é Pedro. Segundo é São Lino. E tanto primeiro que sucedeu no lugar de São Pedro, certo? A igreja que preside na caridade nasceu aqui, ó. Claro que o Lucas Mosoli não vai mostrar isso aqui para vocês. Porque ele é historiador, ele conhece as falhas, ele conhece as brechas, ele sabe fazer aquele jogo, aquele trocadilho de fazer montagem ou de simular, ter uso pessoal, sua própria interpretação de acordo com o que os protestantes fazem com a Bíblia, cara. Ó, a igreja que preside a caridade, Santo Inácio aqui, ó. A caminho de seu martírio, ó, em Roma, escreveu cartas a diversas comunidades. Ao saudar a igreja de Roma, ele a descreveu como a que preside na região dos romanos, ó, e que preside a caridade. Esse é considerado o testemunho patrístico mais antigo do primado romano. Função em Roma. A comunidade romana não deve a sua função apenas uma pessoa, mas foi consolidada pelo sangue e pregação dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Ó. Pedro é historicamente considerado o primeiro bispo de Roma. Ó. São Lino foi o segundo bispo de Roma, sucessor direto de São Pedro, governando a igreja
no século I, mencionado na Bíblia. 2 Timóteo 4:21. São Pedro não está ali, mas tem representante. Por exemplo, o Papa está lá em Roma. Mas tem seu representante aqui no Brasil. Quem são? São os bispos. O Papa está lá em Roma. Tem representante lá dele, lá nos Estados Unidos, lá na China, lá onde você imagina, cara, tem um representante do bispo. Conversão de Inácio. Embora tenha sido terceiro bispo de Antioquia, terceiro bispo. Não é bispo universal, como São Pedro. Bispo que vai deixar sucessores. Não se converteu em Roma. Segundo a tradição, ele era descendente de família pagã. Foi evangelizado e convertido antes em Antioquia, possivelmente pela pregação de São João Evangelista. Cara, eu não sou nem historiador, cara. Não sou nem historiador. Aqui. Eu sou pregador. Só isso. Chamado do Pastor de Armas. É um livro que foi escrito ali em meados do segundo século. E ele era de Roma, né? Ele diz: tu lerás esse livro para essa cidade, falando de Roma, a presença dos presbíteros que dirigem a igreja. Então, quem dirigia a igreja era o bispo? Era o papa? Não, eram os presbíteros. Então, tem várias evidências aqui. Por exemplo, aqui é o Paul Johnson. O Paul Johnson é o historiador católico mais famoso do século passado, né? Uma grande autoridade católica. E ele diz, com efeito, provavelmente o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero, que é o bispo ali depois dessa época, ali da segunda metade do segundo século. Ou seja, sequer havia um episcopado monárquico em Roma durante os primeiros 150 anos da história da igreja. Muito menos existia o papado em si. Né? Seja, então você pega esse livro de história eclesiástica, rasga e joga no lixo. Você pega ali Contra a Heresia também, Santa Inês de Leão, joga no lixo. Pelo amor de Deus, Lucas Manzoni. Você pode ver que não dá nem para ver com as fontes dele, pô. Mas vamos lá, né? O que os católicos afirmam é que não apenas existia um bispo único em Roma, como esse bispo único mandava em todas as igrejas. Quando na verdade a gente acabou de ver que ele não mandava em igreja nenhuma, a não ser em Roma, e sequer havia um episcopado monárquico em Roma durante um século e meio. Aí tem vários outros problemas. Aqui eu não vou me delongar muito aqui, senão vai ficar muito tempo. Mas leia um artigo depois e... Misericórdia, né? Se pelo honrar eu vou comentar, pô. Ó. Vamos de Bíblia um pouquinho, porque é muito interessante de Bíblia, né? Olha só. Romanos 1:8. Primeiramente dou graças a meu Deus, por mim Jesus Cristo, por todo vós, por que em todo mundo é preconizada a vossa fé. Que fé será preconizada? A fé de Roma. Porque lá, São Pedro diz, 1 Pedro 5,3, a igreja é escolhida. E Cristo fala, se desse testemunho de mim em Jerusalém, agora que dê em Roma, onde está o vigário, São Pedro. Então, para acusar a igreja, Babilônia, prostituta, aí Babilônia é Roma. Mas quando a gente cita capítulos antes, que São Pedro estava em Babilônia, não é Roma. Só é Roma para difamar a igreja. Não é Roma para degustar, para saber qual é a igreja que Cristo, ou que São Pedro está edificando. Olha só que falácia diabólica desses caras. A própria Bíblia deixa bem claro que São Pedro está em Roma. Se tiver pais patrícios questionando, ou historiadores católicos, meu irmão, não dá ouvido que é mentira. A Bíblia diz que São Pedro está em Babilônia. A Pseudo diz que ali a Babilônia é Roma. E alguns protestantes dizem que, por exemplo, Rodrigo Silva, a Babilônia ali, a igreja pagã ali é Roma. A prostituta, a Babilônia. Mas para falar que estava nessa igreja ali é São Pedro.
Aí eles negam. Não vou nem citar aqui o historiador, os pais que estão citando aqui, porque já mostrei muita referência. Somente Santo Inácio que ele citou, né? Há muito tempo, mas lendo esse artigo depois, se quiser, vou só resumir brevemente, que todo mundo que vai fazer listas de sucessão em Roma, durante os primeiros séculos, eles vão fazer listas diferentes entre si, que vão conflitar uma com a outra. Né? Então, por exemplo, Eusébio tem uma lista, Tertuliano tem outra lista, Agostinho tem outra lista, Jerônimo tem outra lista. Aí, quando você chega no catálogo liberiano, ele vai... Então, mostra a lista de Santo Agostinho, mostra a lista de São Jerônimo, mostra a lista de esses pais que você está citando aí. Um Cleto e depois o Anacleto, né? Que hoje em dia sabe-se que não existia esse tal de Cleto, né? Na verdade, é uma duplicata do Anacleto, né? E ele duplicou um com o outro e aí criou um outro. É uma coisa assim bizarra mesmo, né? Então, eles não tinham nenhum consenso a respeito dessa lista. Ele não mostra, cara. Mostra a fonte. Então, por exemplo, aqui, o Jerônimo vai dizer que o quarto bispo de Roma seria aqui o Clemente, né? Sendo que depois o Agostinho vai dizer outra coisa, né? O Agostinho vai falar que Clemente é o terceiro bispo de Roma, sendo que o Tertuliano já tinha falado outra coisa lá, que era o segundo, enfim. Né? Tem uma confusão bizarra, né? Então, essas listas, elas não são confiáveis, elas não são dignas de confiança, todas elas vão contradizer umas das outras, e a evidência mais antiga que a gente tem é que sequer havia episcopal em Roma, e os próprios historiadores católicos. Então, se é a fonte plausífica, a fonte, vamos ver realmente? Acho que já acabou esse esgoto dele, ó. Isso aqui, ó, celular é uma ferramenta, cara. Aqui você estuda tanta história, você estuda aqui, com isso aqui, ó. Se você for um cara inteligente, você não cai mais nessa falácia desses caras. Aqui você tem um professor, cara. Aqui você estuda a história da igreja, você estuda fontes, até a Bíblia. Você de vez ficar perdendo tempo com zap, com blá 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 no Face, cara, aqui ó, uma ferramenta plausível para nós defender nossa fé. E a escritura ainda mais, né? Olha só, vamos ver aqui. Para finalizar, a lista. Sucessor de São Pedro, os papas ou bispo de Roma. Baseia-se fundamentalmente nos registros dos primeiros padres da igreja, que documenta a sucessão apostólica para garantir a continuidade da doutrina cristã. As principais fontes históricas e patrícias incluem Eusébio Cesareio, século IV. Em sua obra História Eclesiástica foi o famoso historiador cristão catalogou a primeira lista detalhada e ininterrupta dos bispos de Roma, de São Pedro. Santo Irineu de Leão, segundo século, no Tratado contra a Heresia, ele estabelece a mesma lista dos 12 primeiros sucessores. Tertuliano, século II, século III, em prescrição contra os hereges, utilizou a lista da Igreja de Roma para avaliar a tradição apostólica. Líder Pontífice Cálice, século IV, conhecido como o livro Pontífice, é um manuscrito oficial antigo que registra a biografia e lista papais desde São Pedro até os primeiros séculos medievais. Sequência: primeiro São Lino, segundo, primeiro São Pedro, segundo São Lino, Anacleto ou Creto, são a mesma pessoa, São Clemente, primeiro, Santo Evaristo. Olha só. Não tem como. Cara, eu queria tanto ter um computador para mim, degustar tudo isso aqui, Sucessores. Mas tá bom, pra gente ver. Vamos ver aqui outro.
Aqui, ó, vai citar a mesma coisa, ó. Santo Leão, ou Leão, lista os primeiros sucessores de São Pedro, ó. Na sede de Roma, em sua famosa obra contra heresias. Ele registrou essas saudações apostólicas que vai de Pedro até o Papa Eleutério para defender a verdadeira fé contra a heresia gnóstica no século II. Ó. Primeiro, São Lino, Anacleto, lá no tá segundo São Pedro, São Lino, não, mas São Lino é o primeiro a suceder o episcopal Petrino, certo? São Lino, Santo Anacleto, ou também é chamado Creto, São Clemente I, Santo Evaristo, Santo Alexandre I, São Cisto, São Teléfilo, São Higino, São Pio I, Santo Anacleto, São Soltério, Santo Eleutério, contemporâneo de Santo Irineu. Ó. Simples, pô. É simples entender isso. E ainda uma coisa muito interessante aqui, ó. A Santo Irineu de Leão, em sua célebre obra Adversa Herege contra as heresias, relata a Igreja de Roma foi fundada e instituída pelos São Pedro e São Paulo. Ele testifica que ambos os apóstolos derramaram seu próprio sangue naquela cidade para selar o Evangelho. Bispo de Leão enfatiza que os apóstolos transmitiram a doutrina diretamente e que a verdadeira fé deveria da tradição apostólica. Segundo Santo Irineu, a Igreja de Roma possui uma autoridade preeminente e é o ponto de referência para manter a unidade e a ortodoxia contra ensinamentos heréticos como os gnosticismo. Ele não apenas refutou heresias, mas também defendeu firmemente a continuidade dos ensinamentos que recebeu de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de apóstolo São João. Nossa, cara. Eu fico com o santo na igreja. Quer ficar com o Lucas Manzoli? Seja feliz, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Eu acho que já tá amplo para degustar tudo isso aqui. Eu nem quero mostrar mais, porque é muito groselha, cara. É muita mentira, é muita invenção, é muita distorção que a gente tem que dar ouvido pela coluna sustentáculo da verdade. Não aqueles que se apartou da igreja, aqueles que não seguem essa doutrina da salvação. Mas nós temos que dar ouvido para a coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Salve Maria, sempre virgem, toda pura e toda santa.